Bom dia, estamos aqui no mês de novembro, feriado depois de amanhã, né? Mas nós estamos aqui sempre juntos aprendendo da palavra de Deus e esse momento oportuno que Deus nos dá. Como nós temos visto nas últimas aulas, nós estamos encerrando, né, com 7 aulas esse ano de 2022, falando a respeito de alguns assuntos dessa nova revista. Hoje a aula vai ser ministrada pelo Edson. É a segunda parte de um mesmo tema, né? O Valdo ministrou sobre o fruto do Espírito, o Edson também vai abordar essa questão hoje para a gente continuar. Mas antes de passar a palavra para o Edson, eu queria convidar você para nós orarmos, agradecendo a Deus por essa oportunidade, por esse momento que nós temos de aprender a palavra de Deus e pedindo a bênção dele sobre as nossas vidas. Vamos orar? Senhor Deus de graça, amor e paz, nós bendizemos o teu nome. Te louvamos por estarmos reunidos aqui nesta manhã, para ler a tua palavra, aprender da tua palavra, e juntos, Deus, possamos ser fortalecidos pelo Senhor para praticarmos aquilo que o Senhor nos ensina. Pedimos, Deus, a tua bênção sobre as nossas vidas, pedimos, Deus, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, e que juntos, Deus, possamos crescer aprendendo do Senhor e vivendo como tua igreja, Deus, que tem o fruto do Espírito, Deus, e que coloca em prática aquilo que o Senhor nos ensina. Fala conosco nessa manhã, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Edson, fique à vontade, uma ótima aula. Obrigado. Bom, acho que, mais uma vez, bom dia a todos, graça e paz. Como aqui nós estamos online, normalmente se estivéssemos fisicamente na igreja, uma das coisas que eu faço muito no meu dia a dia na escola, que a gente chama, e nessa pandemia teve muito isso online, é uma roda de conversa. Uma roda de conversa sobre o assunto que você vai dar, a disciplina que você vai dar, e nós vamos fazer isso aqui também. Vamos, de certa maneira, sair da formalidade de só falar, mas ouvir, escrever um pouco, pensar um pouco sobre essa questão do nosso tema hoje. Então, eu vou procurar, na medida do possível, também fazer com que a gente também interaja aí, interrompa, fale e tal, como se fosse uma conversa mesmo. Na verdade, é uma conversa mesmo, informal, entre aspas, mas que tem como tema a palavra de Deus. Um breve históricozinho aqui é da lição do Valdo. Eu vi 2 vezes a lição do Valdo. Fui obrigado a ver aquela lição lá. Eu falei, vou ter que ver, vi de novo. E vi o Pedro falando, e no finalzinho ele falou não sei o que da Madalena, mas eu não entendi muito bem o que ele falou lá no final. E foi interessante o que ele falou, inclusive eu anotei, porque tem a ver também com essa questão nossa, do nosso cotidiano diário. Da aula do número 17 para essa aula agora, foram tratadas 3 frutos, não é? O amor, a alegria e a paz. E tomando como princípio Gálatas capítulo 5, versículo 1, não é? Se vocês estiverem com as suas Bíblias ou smartphone ou qualquer coisa aberta aí, diz o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo a julgo de escravidão. A partir daí, Valdo traçou esses 3 fundamentos que foram estudados naquela ocasião. O amor, a alegria e a paz. Nessa mesma lição, foi colocado também as obras da carne, não é? Que todos nós já sabemos. E é interessante, até estava conversando agora, antes de começarmos a nossa conversa aqui, de que Valdo, e acho que o pastor também acrescentou isso na aula passada, que é no singular o fruto e as obras no plural. E essas questões fazem uma diferença imensa, não é? Enquanto que o fruto, e era isso minha dúvida, e o pastor com o Valdo, a gente começou rapidamente, tirou, enquanto o fruto são virtudes, não é? As obras, não sei, alguém me corrija, por favor, são vários adjetivos, várias questões relacionadas ao nosso cotidiano, ao nosso caráter, à nossa formação, que venha nos induzir
a sair da santificação e da graça. Basicamente foi isso, que tem muitas outras coisas que o Valdo nos acrescentou naquele momento, naquela lição, e apresentou isso. O amor, a alegria e a paz na lição, eles se juntam a outros atributos ou dádivas recebidas de Deus para termos um relacionamento saudável com todas as pessoas. E aí, esse todas as pessoas inclui a comunidade cristã em que vivemos e convivemos e o dia a dia que vivemos e convivemos externo à igreja, não é? No nosso ambiente de trabalho, nas nossas relações cotidianas, enfim, em todos os locais. Os frutos do Espírito na comunidade ou na convivência aqui no sentido de conviver com o outro, né? Não conviver para si, não é? Ela tem um papel fundamental de expressarmos essa santificação e combatermos essa questão da carne, né, que está constantemente nos atormentando, né, digamos assim. Nós temos vários desafios aí nessa questão dos frutos do Espírito. E na lição que foi dada, o Valdo me passou para mim, eu não sei se todos receberam a lição em PDF, eu não sei, mas o Valdo me passou para mim, e na lição ele vem definindo, com a definição de cada fruto do Espírito, não é? A longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, paz, amor, alegria. E eu, sinceramente, gostaria até de a gente avançar um pouco nisso. Por quê? Porque provavelmente, com certeza, cada um de nós aqui já tem isso um pouco, de certa forma, definida do ponto de vista não só da Bíblia, mas do ponto de vista da nossa prática cotidiana. Então, eu não quero aqui me ater, a benignidade é isso, a gente pode até citar, né? Longanimidade, a grandeza de ânimo, a longanimidade é a capacidade de resistir com coragem às adversidades, né? E no mundo de hoje, contemporâneo, Brasil, América do Sul, tudo isso, essa questão da paciência é fatal. Eu estava ouvindo esses dias, por conta desse processo eleitoral, alguns noticiários de alguns jornalistas expressivos da mídia, e um deles insistindo com o governo de transição, quem vai ser, quem não vai ser. Aliás, desculpa, uma correção. O Roda Viva fez uma entrevista com a Marina Silva, logo em seguida, e foi muito boa. E os repórteres ali daquele programa insistiam se ela ia ser a ministra, e aquelas coisas todas. E eu dizia, olha, nós estamos com ansiedade política. Então, aquilo me chamou a atenção, dentre as coisas que ela falou, no sentido de que a nossa ansiedade, ela às vezes se sobrepõe esse fruto do Espírito, que é a paciência, de esperar o momento certo para falar e para ouvir as coisas certas. A gente fica antecipando. E isso, e aquilo. E vai criando um mundo imaginário de ideias que, no momento, não existe. Né? Então, achei muito interessante isso. A benignidade também, ela é muito semelhante com a bondade, não é? Mas a benignidade é mais do que a generosidade. Mas tem a ver com a índole boa, um caráter bom, um prazer em fazer o bem. Aqui, nessa questão da benignidade, me chamou a atenção de que, muitas vezes, na nossa sociedade hoje, fazer o bem é uma pessoa boa, está tudo de bom. Vou dar um exemplo. Os espíritas fazem algumas questões práticas, muitas delas, bem melhor que nós. E aí onde está a diferença? Não é? Eles acham que com essas práticas eles vão, não é, reencarnar em outro ser, etc, etc. Nós poderíamos ver algumas organizações da nossa sociedade que também fazem o bem, mas que não têm o fruto do Espírito em si. Me lembro que na lição Valdo, me corrija se eu estiver errado, de que ele citou 3 tipos de homem, né? Aquele homem material, se me falha a memória, o homem carnal, que recebe a Cristo e tal, e tem um homem que recebe a Cristo e tem toda uma mudança.
Provavelmente a gente tem aí na benignidade vários homens e mulheres que fazem o bem, mas ainda não tem essa referência do fruto do Espírito e ainda não tem a ligação e ainda não tem a Cristo, que é o mais importante. Nós temos aí a fidelidade também, não é? Que tem a ver com a nossa relação com Deus e com as pessoas. Ser fiel. Quando eu comecei a observar isso, eu vi muita infidelidade em algumas pessoas, dentro e fora da igreja, não é? Cristão e não cristão. As pessoas dizem assim, eu sou fiel e tal, e tal. Agora mesmo, recentemente, de repente aconteceu um motivo. Não, mas espera aí, é o seguinte, sabe? Então, a gente vê que o interesse é muito grande. E esse fruto do Espírito, ele se dilui muito naqueles que realmente, se não têm a firmeza, ou se não a praticam, ou se estão agindo de má fé, ele se dilui nos interesses próprios, naquilo que está mais próximo, naquilo que pode me agradar, independente de qualquer coisa. Então, eu acho que é uma questão muito séria. Todos esses frutos, ou, aliás, fruto, no singular, né, do Espírito, eles trazem uma direção fundamental quando Paulo escreve para os Gálatas e para nós hoje. Né? Nunca, eu, pelo menos, estou com 62 anos, e desde que me entendi que a gente chama no Nordeste de gente, eu nunca vi um país, não é uma questão de divisão, porque isso sempre teve, mas tão agressivo. E eu fico me perguntando, até acho que outro dia eu falei, não sei se foi com o Valdo ou com o Pachô, foi com os dois, de onde estava isso? E aí tem uma coisa importante, onde estava isso nos cristãos? Estava nos cristãos isso? Os cristãos que fazem isso estão realmente com o fruto do Espírito? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. Eles estão com o fruto do Espírito mesmo? Aquilo, eles acreditam naquilo mesmo? Ou eles estão num distúrbio e equilíbrio emocional, psíquico, envolvido pelas mentiras, as quais mentiras o diabo é o rei, as quais mentiras o Senhor abomina? Essa é uma grande oportunidade para todos nós cristãos confrontarmos isso com os nossos irmãos e irmãs das várias denominações e aqueles também que não são evangélicos, mas, sobretudo, com amor. Não é? Eu separei, não agora, pastor, mas no slide número 36 de Valdo, que ele pôs lá na lição dele, fala de um autor de que resumiu todos os frutos pelo amor. E é exatamente isso. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Não é? Imagine se você é cristão, tem um fruto do Espírito e diz assim, olha, o importante é ter armas. O importante é deixar as pessoas morrer de fome. O importante é 700 mil pessoas morrerem e eu não visitar nenhuma delas. Eu estou dizendo isso não é por conta de partido político, nem nada, não tem nada a ver uma coisa com a outra, nesse momento. Estou falando isso porque nós estamos tratando de amor, nós estamos tratando de vida, nós estamos tratando de fruto, que deveria ser uma extensão da nossa vida cotidiana, onde quer que estejamos, no Instituto Federal, na universidade, na escola pública, principalmente na igreja. Não é? Então, é disso que estamos tratando na convivência cristã, no nosso cotidiano e nesse fruto do Espírito. Como aprendemos sobre isso? Não é porque queremos em Cristo e recebemos dele uma nova vida que nossos problemas acabaram. Infelizmente, nossa carne continua tendo desejos pecaminosos e, por isso, luta contra o Espírito que agora habita em nós. Nós vivemos esse contraste o tempo todo, essa briga, essa discussão o tempo todo, da luta do Espírito contra a carne, o tempo todo.
É o homem carnal e o homem espiritual. O Valdo colocou aqui no chat aqui. Essa luta é cotidiana, é diária. Ela não se separa. Elas não são fragmentadas. Assim, hoje eu sou o homem espiritual, amanhã eu sou o carnal. Elas estão todos os dias, quando a gente levanta às 6 horas. Todos os dias, quando eu vou na escola, logo cedo pela manhã, é uma luta até chegar no meu local de trabalho. Por quê? Por causa do trânsito. E o trânsito provoca em você ansiedade, irritação. E como é que você tem esse domínio próprio? Como é que você se encaixa nisso daí? Não é? Às vezes a gente pronuncia palavras de pecados habituais que a gente diz e fala. Não é? Eu me recordo aqui, todos os domingos que o pastor está pregando, e tem a ver com o fruto do Espírito, na comunidade, na convivência, que é quando a gente vai... a oração dos nossos, confissão dos nossos pecados, e ao término o pastor diz assim, tal, a gente se sente bem, então dá um sorriso. Aí vem o fruto do Espírito. Alegria. É alegria. Porque nós somos perdoados por aquele que já que nos perdoou e que nos perdoa constantemente. Não é? O fruto do Espírito está ali. Está ali. Todo domingo a gente sorri, e é preciso que a gente sorria de coração. Às vezes eu mesmo não sorrio às vezes, mas não significa que estou com raiva. Absolutamente, não tem nada a ver. É porque, às vezes, a gente está tão contrito consigo mesmo que algumas questões são muito íntimas de nós, do fruto do Espírito. E não demonstramos por uma série de coisas, por razões históricas, por razões pessoais, por algum momento que a gente esteja passando, não é? E isso é muito importante. Me faz lembrar muito também o depoimento de Pedro nessa lição do dia 17, porque a gente acha que os frutos do Espírito vai resolver todas as coisas e que a ciência e que tudo que há é mero, nem coadjuvante. É coisa humana, sabe? Não dá certo. E não é bem assim. Há uma busca, e é isso que, pelo menos o que eu entendi na fala do Pedro naquela ocasião sobre o fruto do Espírito, de que há necessidade de a nossa humanização, no nosso humano, procurar soluções para que o fruto do Espírito também se desenvolva em outras áreas do conhecimento que não seja só a nossa espiritualidade. Por exemplo, a ciência. Quando o chefe dos oficiais chamou Daniel e seus companheiros, mudaram de nome. Eles mudaram de nome, está lá em Daniel 1:7. Mas uma das coisas importantes é que diz o seguinte, os jovens, esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Da cultura e da ciência, todo o conhecimento. Então, nós temos pessoas, cientistas, na nossa igreja, o Pedro é um deles, outras pessoas que trabalham com ciência, seja do campo, do campo da educação, de uma série de coisas, e que há uma necessidade de nós não só aproveitarmos, mas trabalharmos isso dentro de nós. É uma espiritualidade que é transformada em conhecimento, e que nós temos que ir atrás. Por exemplo, me lembro que nos meses de maio, junho, julho, logo no começo da pandemia, foi terrível aquilo lá, não é? Muito terrível. Eu estava em João Pessoa, quando eu voltei em fevereiro, em março começou, fechou tudo. E ali começou uma agonia para todos nós. E ali começou uma busca, e começou as discussões. Quando vai ser a vacina? A vacina vai chegar, não vai chegar? A vacina chegou. E muita gente... Ontem estava vendo um noticiário, aqui em São Paulo, mais de 40% das pessoas não se vacinaram, tomaram a primeira dose. Está vendo como é que é? Então, isso é coisa de quem? Não é de Satanás. É de nós mesmos, das nossas atitudes que tomamos em relação ao quê? A ciência. Mas quem deu? Mas foi tão rápido, como é que pode? Nós temos a modernidade. Em um clique aqui, eu falo com alguém no Japão. E nós não observamos essas coisas. E espiritualizamos tudo. Tudo espiritualizamos. E não é assim. As coisas não funcionam assim.
As coisas funcionam de várias formas, na espiritualidade, na educação, na ciência, na política, pessoas que estão ali em nome, não sei, em nome de Deus, ou fazendo as coisas em nome de Deus, e dentro do seu limite. Nós não podemos chegar e colocar todo mundo num balaio, que a gente chama, né? Um balaio de gado, e dizer, olha, todos os cristãos não prestam que estão ali. Não é verdade. Não é verdade. Tem gente muito boa, tem gente que pensa na cruz, naquele que foi crucificado. É preciso que a gente mude o nosso comportamento em relação à aplicabilidade do fruto do Espírito. É preciso que a gente tenha outro comportamento humano, comportamento de desejos em comum. O que é que nós temos em desejos em comum aqui nessa sala virtual? O que é que nós temos? Justiça social? Salvação? Graça? Misericórdia? O que é que nós temos? Nós precisamos disso. Eu separei aqui, e aí eu pedi para o pastor, mas eu vou falar agora. Se você tiver aí na sua casa, você está, não é? Um lápis, papel, ou mesmo na mente, eu separei aqui algumas perguntas relacionadas a essa questão do fruto do Espírito para nós, para que a gente pudesse escrever ou pensar, e a gente abre o microfone e cada um vai falando aqui nessa roda. Tá bom? O Edson me pediu para enviar antes da aula, eu esqueci de enviar no grupo lá para separar um lápis e um. Falha aqui, o Edson. Então, vamos lá. O primeiro questionamento que eu gostaria de fazer, a minha primeira pergunta para nós é a seguinte: de que maneira o fruto do Espírito se evidencia no nosso dia a dia? De que maneira o fruto do Espírito, vamos por parte, né? Porque se for tudo aí fica. De que maneira o fruto do Espírito se evidencia no nosso dia a dia? Onde você está? Não importa, na igreja, no trabalho, no colégio, na universidade, na rua, no trailer, no iFood, não sei. Essa é a primeira pergunta. Segunda, escolha 3 obras da carne e analise quais do fruto do Espírito podem ajudar a combater. Escolha 3 obras da carne e analise quais do fruto do Espírito podem ajudar a combater. Terceira, se alguém se perdeu, por favor, me chama. Terceira, isso nós sabemos, né? Quais são as obras da carne? Como cada uma delas se manifesta atualmente? E quais práticas da nossa cultura podemos percebê-las? Eu vou repetir. Número 3. Quais são as obras da carne? Nós já sabemos, né? Como cada uma delas se manifesta atualmente? Em quais práticas da nossa cultura podemos percebê-las? Então, eu queria abrir agora para que a gente pudesse conversar um pouco, e logo em seguida eu vou passar uma música para nós refletirmos sobre... obrigado, pastor, por ter colocado aí, sobre a nossa aula. Está aberto. Os comentários e as respostas, para a gente conversar aqui. Com relação à primeira pergunta, eu acho que se evidencia em todos os momentos, na maneira como a gente fala, na maneira como a gente escreve, na maneira como a gente trabalha e se relaciona com as pessoas. Então, acho que em todo momento existem evidências. É a minha opinião. Eu acho que uma das maneiras que a gente vê o fruto do Espírito é na nossa reação. Eu acho que na ação, que a Marilena falou, em todos os momentos, mas também nas reações que nós temos. Por exemplo, você recebe uma mensagem lá no WhatsApp que na hora o dedo já começa a tremer para você responder. Você fala assim, agora...
Eu acho que na reação é mais importante até, porque na É, ação a gente consegue dominar, planejar. a ação E você a tá agindo. reação é mais assim, né, no impulso. Mas eu acho que as duas é um complemento, né? Na ação, na forma que eu vou agir, na forma. Vou fazer, eu que estou mandando a mensagem, eu vou agir de uma forma que o fruto do espírito tem que estar presente. Mas eu acho que uma das maneiras que é interessante da gente pensar é na reação, né? Porque você recebeu, você já acorda. Vou dar um exemplo que aconteceu, um exemplo ruim que aconteceu comigo. Eu tinha encomendado um vidro na igreja para a gente colocar os horários lá na frente e tudo. E faz 6 meses. E aí eu encomendei com uma pessoa, aí liguei lá 2 meses depois, o vendedor que tinha me vendido ficou internado. Até aí tudo bem, ele ficou internado e não tinha passado o pedido para ninguém da loja. Ok, sem problema. Aí fiz o pedido de novo, mais caro, porque 2 meses depois subiu. E aí, isso foi dia 4 de abril, dia 8 de abril, a segunda vez que eu fiz o pedido. E aí eu tava, quinta-feira passada, levando o Heitor para a escola, tava deixando ele na porta, o rapaz me ligou e falou assim: a gente está tentando entregar um negócio para você e não consegue. Eu falei: não tá tentando, você tá mentindo. Aí ele falou assim, porque eu falei assim, ó, vocês me ligaram há um mês atrás falando que estava pronto e ia agendar um dia para entregar. Eu falei: não, a gente já foi um monte de vezes. Eu falei: mas vocês perderam a viagem porque precisa ligar antes. E eu falei: vocês estão mentindo, porque não foi esse monte de vezes que vocês estão falando. E aí ele começou a falar outras coisas. Ah, porque tá parado aqui, não sei o que. Eu falei: mas é problema seu, porque eu tô aqui falando assim. Tô falando assim, mas foi uma reação, porque eu já tava ligando, perguntando e ninguém tinha resposta. E ele me liga, era 8 horas da manhã, eu tava descendo com o Heitor do carro da escola, e ele falando que tinha ido um monte de vezes, tinha tentado falar. Falei: não, eu tô com meu telefone aqui, não tem nenhuma chamada. Como que vocês tentaram falar um tanto de vezes? E aí, por isso que eu comentei essa questão da reação, né? Porque depende da hora, depende da forma que a pessoa fala, se a gente fica no piloto automático e não lembra, opa, calma, respira, preciso da ação do espírito aqui. E aí depois aí ele veio pessoalmente trazer, eu conversei com ele, falou: ó, aquele dia você me ligou, você falou um tanto de coisa que não tinha acontecido, eu reagi mal, mas foi porque faz 6 meses que eu tô esperando e você ligou e falou um tanto de coisa que não tinha acontecido. Mas é por isso que eu comentei dessa reação. O Valdo e a pastora acho que levantada a mão, o Valdo também, né? A pastora Márcia e depois Valdo. Tá sem som, pastora, tá fechado o som. Caiu ou não sei o que aconteceu? Valdo, quer falar e a pastora fala depois? Pra gente... Pode ser. Na verdade, eu ia responder o seguinte, que ele se evidencia, o fruto do Espírito se evidencia quando aquela característica específica, né, que é a virtude do fruto do Espírito, vai além da nossa própria capacidade humana. Por exemplo, humanamente, nós temos capacidade de amar, de ser alegre, de ter algum momento de paz, só que isso não é fruto do Espírito. O fruto do Espírito é quando vai além disso, né? Então, eu imagino assim, quando amar aqueles que são próximos a nós, são amigos que a gente gosta, tudo é fácil, né? O difícil é amar o inimigo, né? Então, eu acho que é nesse sentido que eu acho que o fruto do Espírito se evidencia. Quando vai além das nossas forças, quando essa característica, né? O amor, a paz, a alegria, a paciência, ela vai além da nossa capacidade humana. Eu falei o contrário, né? Quando não evidencia o testemunho que eu dei. Pastora Márcia, voltou. Eu voltei agora. Desculpa, meu celular deu um pânico aqui, ficou tudo branco aqui, eu não conseguia voltar. Não, eu não tinha levantado a mão, acho que foi na hora que eu comecei a mexer aqui para ele voltar, me perdoe. Okay. Mas podem falar. Então, nós estamos aqui na questão número 1, o pastor deu fez a sua fala, Val também, Marilene também, né? E eu acho que podíamos partir agora para a número 2.
A número 2 eu acho muito pessoal. Se você não quiser compartilhar, tudo bem, mas comentar como você vence isso daí. A pergunta é o seguinte: escolha 3 obras da carne e analise quais dos frutos do Espírito podem ajudar a combater. Essa foi a nossa segunda pergunta. Como o fruto do Espírito pode combater essas obras da carne que estão se expressando ou se manifestando também? Espalhar fake news é obra da carne? Muito. Eu acho que muito. E ainda mais, além de ser muito, é modernizada. Seria uma mentira, né? Uma mentira, lógico, uma é fofoca mentira. modernizada. Eu acho que tem duas obras da carne. Tem, na NVI está escrito discórdia e dissensão. Eu acho que tem a ver com isso, né? Exatamente, tá certo. Isso. Alguém mais? Estou tentando relacionar aqui com a questão da idolatria também, né? Que a gente tem vivenciado nesse tempo uma idolatria ferrenha. Eu falo que eu vejo pessoas adorando mais aos homens do que ao próprio Deus, né? Mas eu nunca vi no nosso Instagram, nas nossas mídias, se falar de Deus ou se defender um evangelho como nesse tempo, né, que nós vivenciamos. É uma defesa assim, ferrenha, como se fosse alma, corpo e espírito, né? Então, eu vejo assim, uma idolatria muito grande, e eu estou procurando o fruto do espírito, né, que traria, talvez fosse aí me ajudem aí, um domínio próprio. Acho que todos aqui, né? O fruto do espírito, acho que todo fruto aqui, acho que traria um pouco isso, né? E até o amor, né? Você saber que o amor a Deus está acima de todos, né? Você amar a Deus em primeiro lugar, né? Se amar a Deus, ele já coloca tudo mais dentro desse amor, né? A questão do como você olha para as pessoas, como você analisa, tudo vem a partir desse amor, né? Então, eu creio que é isso. Mas, assim, se a gente for levar para um lado, pessoal, é uma pergunta bem, bem pertinente, viu, Edson? Para a gente refletir, né? Eu já olhei aqui, fiquei, puxa, o que eu estou fazendo? Que acho que a pergunta é mais ou menos essa, né? A pergunta é exatamente essa. Nessa o que eu direção. estou fazendo dentro desse fruto aqui, dessas obras da carne, né? O que eu tenho feito e que eu posso substituir ou trazer o fruto do Espírito para combater, para que eu não faça mais, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Bem, bem pertinente e bom para refletirmos, né? Valdo tinha levantado a mão aí. Isso, naquela aula anterior eu tinha comentado que o fruto do Espírito é uma espécie de antídoto contra a obra da carne, né? As obras da carne, né? E como você comentou no começo, né, as obras da carne são várias, né? O fruto do Espírito é único, né? E se a gente olhar aqui, né, fala que além de ser vários, ainda não é uma lista completa, porque no final ela coloca lá, né, e coisas semelhantes, quer dizer, na verdade são muitas coisas, né? E então acho que o fruto do Espírito ele ajuda a gente ter a vitória sobre todas essas coisas que são produzidas aí pelo homem natural, né? Então, por exemplo, um exemplo aqui, né, os últimos lá que são dos vícios, né, embriaguez, orgias, quer dizer, aí você tem o domínio próprio, né, que eu acho que se sobressai, não que só o domínio próprio, mas assim, acho que o fruto do Espírito como um todo, né, mas o domínio próprio aqui sobressai para vencer os vícios, né? Aí quando entra ali a questão da discórdia, ciúmes, o ódio, né, o ódio é o amor, né, seria o antídoto aqui, né? Quando fala discórdia, ciúmes, dissensões, facções, aí você tem a benignidade, a bondade, né? Que na verdade fidelidade, né? Então acho que são coisas que vão se opor. Exatamente. Eu acho que as nossas respostas. Edson, dá para a gente fazer aquele negócio que a gente faz na escola: põe uns de um lado, do outro, liga os pontos. É isso. Essa é bem. Agora eu me lembrei, foi bom ter lembrado isso. A Marina, essa semana, 2 vezes por semana ela fica aqui, 2 vezes por semana vai lá no Márcio. E ela veio aqui essa semana, sempre que chega em casa, Marina, tem lição? Tem, vovô, então vamos fazer. E tem essa questão de ligar, né?
E ela já fala, já sabe as letras, mas, por exemplo, assim, número 3, eu disse, aí, mas esse aqui é 3, e agora? Aí ela vai dizer, então, mas o que eu quero dizer é essa ligação, né? Tem que ligar o 3 a palavras. Não, meu amor, é assim e tal, vovô. Então, essa coisa da ligação é muito pedagógica, né? É muito de ensinar. Então, eu acho que cada um de nós aqui colocamos aquilo que, nesse momento, achamos interessante e que talvez tenha também no nosso consciente e no subconsciente essa questão da necessidade de compreender e de praticar o fruto do Espírito no nosso dia a dia. Mas nós temos ainda a terceira pergunta, né? Quais são as obras da carne, como cada uma delas se manifesta atualmente? Em quais práticas da nossa cultura podemos percebê-las? Essa foi a número 3, né? Eu acho que eu não pulei nenhuma, se não me falha a memória. É a número 3 e é a última, para a gente pensar aí e conversar um pouco sobre isso. Eu acho que, sendo assim, a Marilena já colocou isso, eu vou colocar outra vez. Uma das... Obrigado, pastor, por ter colocado no chat. Uma das coisas que me deixa muito hoje, eu acho que todos nós que estamos aqui, e a humanidade, né, é essa questão interessante como a dimensão das obras da carne tiveram nesse mundo contemporâneo e moderno. Por exemplo, a gente, quando era pequeno, você mentiu, vou falar para sua mãe, tal. A mentira hoje, você conta aqui, o mundo já sabe em 3 segundos. É incrível isso, né? É incrível, entre aspas, né? Como a mentira se propagou de uma forma tal... Tem perna curta. Hã? Tem perna curta. E se propagou com tanta velocidade, né? E isso envolve tudo, a nossa cultura, o nosso cotidiano. Queria só comentar isso. Mas está aberta às respostas. Se alguém quiser comentar ou responder. Eu queria só, assim, tem um livro muito interessante, é antigo livro, né? Mark Bubeck, que é o autor, chama O Adversário. Ele usa um termo que eu acho muito interessante aí nessa questão que você coloca aí de como as obras da carne se manifestam. Ele usa um termo que ele fala que a nossa cultura está endemoniada, né? Então, lógico, quando ele está falando isso, ele não está falando, não tá dizendo a respeito de que a cultura é uma coisa ruim, né? Mas é que a cultura do mundo hoje, atual, ela está permeada pelos valores das obras da carne e não do fruto do Espírito, de uma forma geral, né? Então, acho que as obras da carne se manifestam hoje não só na ação correspondente a cada um daqueles itens que estão lá. Eu acho que existe também a manifestação dessa no sentido do princípio mesmo, né, de que as coisas... porque se a gente for olhar em Gálatas 5, aí, né, o começo desse trecho fala da luta, né, da carne contra o espírito, que a carne milita contra o espírito milita contra a carne. Eu acho que a cultura dos nossos dias é uma cultura de supervalorização da carne, né, do que ela significa, e quando a gente fala carne, a gente associa muitas vezes as questões de moralidade e tal, mas não é isso, né? Quer dizer, quando Paulo coloca, ele colocou tudo como obras da carne, tudo que é aquilo que é contrário à vontade de Deus, né? E tem vários tipos de pecados que estão colocados aí, né? Então, eu acho que hoje o mundo está valorizando muito mais esse aspecto da carne do que do espírito. Então, e quando valoriza o espiritual, é num sentido que não necessariamente é o espiritual, o que Deus coloca como espiritual, né, que é o sentido da nossa vida, vamos dizer assim, o nosso original, né, quando Deus fez o homem, né, e fala que ele fez a sua imagem e semelhança, né, eu acho que está muito mais relacionado com esse aspecto espiritual que se perdeu aí, né, que se perde, né, muitas vezes, e que a gente precisa da graça de Deus para poder estar retomando isso. Alguém mais? Eu acho que é interessante nós pensarmos aqui nessa pergunta, quando eu coloquei, até fiz sobre essa questão de em quais práticas da nossa cultura podemos percebê-la. Essa questão da cultura
numa linguagem muito simples, né? São hábitos que nós vamos construindo ao longo do tempo, onde vivemos e convivemos uns com os outros. Eu gosto muito eu não sou como os meus filhos, eles tocam e tal, mas eu não toco nem pandeiro. Então, eu fico só ouvindo eles falarem lá e etc. Mas eu gosto muito de ouvir música, muito mesmo. E tem uma banda chamada, agora eu acho que se desfez agora, Palavra Antiga, e é muito bom. O vocalista chama Marcos Almeida, um cara, poeta urbano, cristão, excelente, muito bom mesmo. E uma das músicas dele, ele fala de Henry Hutmacher, é um escritor holandês, né, e professor de teoria das artes, e se converteu e era cristão. E eu tenho um livro dele aqui em casa, e por que eu estou falando isso? Porque nessa questão dos frutos do fruto do Espírito, nós temos essa questão da cultura como uma questão muito forte hoje na humanidade e nos nossos dias. E nós temos uma tendência muito a condenar, não é? A cultura X ou Y. Não pode isso, não pode aquilo, é isso e aquilo. Mas a cultura, ela tem que ser, na minha visão, né? Ela tem que ser vista de outra forma, de uma forma libertadora. Não libertadora e libertária do ponto de vista só material, mas, sobretudo, do ponto de vista espiritual. Nós temos inúmeros artistas aí no Brasil e no mundo cristãos, como temos cientistas, como temos professores, como temos pesquisadores, como temos pedagogos, que estão fazendo das suas áreas de conhecimento, utilizando o fruto do Espírito. Esse foi um dos motivos que eu coloquei essa pergunta propositalmente por conta disso, né? Eu não sei se alguém quer colocar mais alguma coisa. Se não vamos colocar, eu achei importante essas 3 perguntas para nós refletirmos sobre isso. Eu tomei, dentro dessa nossa proposta de aula hoje, uma música muito interessante que ela, ao meu ver, ela converge com essa questão do fruto do Espírito, que nós estamos estudando hoje, na sua complementação, uma vez que Valdo já tinha dado os 3 anteriores, e eu vou pedir para o pastor colocar a música, e eu gostaria que vocês, nós que estamos aqui, nos atêssemos não só a ouvir, mas a letra, porque logo em seguida nós vamos conversar um pouco sobre um pouco da letra e um pouco do fruto do Espírito em nós e com nós. Pastor, você pode colocar, por favor? De cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes.
tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, da honra e glória do tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. O tapeceiro. Amém. Quando pensei nessa música, eu pensei na sua letra, sobre esses contrastes que ele diz no nosso dia a dia, dos frutos do Espírito e o nosso cotidiano, não é? E se nós fizermos a análise do tapeceiro, ele diz uma coisa interessante: as nossas vidas são obras de tapeçarias tecidas de cores vivas e alegres, que contrastam no meio das cores nublada e tristes. Olha, fruto do Espírito é isso. Você não vive o fruto do Espírito 24 horas sem nenhuma tentação, sem algo nublado, sem algo triste. Ele essas contradições o tempo todo. Agora, é lógico que, enquanto cristão e enquanto fruto do Espírito, nós temos que ir no caminho e no olhar certo. E ele diz o seguinte: quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus, o tapeceiro. Então, quando eu vejo as coisas do lado certo, quando eu vejo as coisas do lado do fruto do Espírito, todas as coisas, ainda que tenham as adversidades, elas dignificam ao Criador. E isso é muito importante. Isso faz me lembrar, novamente quero falar aqui, lembrar do comentário de Pedro na aula do Valdo, quando ele diz o seguinte: olha, não é bem assim, eu trabalho com 8 pessoas, 8, exceto 1 ou 2, estão tomando depressivo e tal, e essa questão toda. Mas a questão não é tomar o depressivo, a questão é a procura de uma cura. Ela, às vezes, vem através do Espírito Santo de Deus, e isso é maravilhoso. Mas, às vezes, vem através do remédio. Às vezes, vem através de ouvir o outro. Às vezes, vem através de uma palavra, de uma conferência, de uma palestra, de um artigo que você leu, e você encontra a pessoa: olha, eu li aquele teu artigo, aquele livro, modificou completamente a minha vida. Então, eu acho que essa música, achei ela muito interessante. De vez em quando eu escuto ela, para lembrar dessa tapeçaria que somos todos nós, nessa convivência humana e convivência cristã que nós estamos tendo nesses últimos tempos, que não é fácil, né? Eu tenho alunos de 10 anos, 11 anos, 14, 15, 16, e não é 1, nem 2, nem 3 em cada sala, se mutilando e com depressão e com angústia, com tudo isso. Quer dizer, eu fico me pensando todas as vezes, eu falo para a Nanália: hoje aconteceu isso. E eu fiquei meio sem palavras para dizer o que falar.
Então, e é interessante essa questão dos frutos do Espírito, e aqui eu vou falar de um depoimento meu mesmo. Todas as vezes que eu me empolgo muito na aula e antecipadamente, no dia anterior ou na noite anterior, não me preparo muito sob o ponto de vista espiritual, as coisas não andam tão bem como eu gostaria que fosse. Sempre aparece alguma coisa. Eu disse, Panalho, hoje aconteceu esse negócio. Ele disse, então, você sabe o que você tem que fazer, né? Então, quando eu faço a coisa certa, as coisas se modificam lá também. Né? Eles mesmos dizem, professor, desculpa aí e tal. Quer dizer, quando ele vem dizer, professor, desculpa aí, não é uma questão de índole só dele. Eu tenho plena certeza, e aí é uma questão minha de crença, né? Que o Espírito de Deus também o moveu para isso de uma forma ou de outra. Aí é onde entra esse cotidiano nosso do fruto do Espírito, e essa música me traz isso aí. Agora, quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto. Quando nós estamos na confissão de pecados e pedimos perdão a Deus e damos aquele sorriso, é porque sabemos que estamos livres daqueles pecados habituais, né? E que Deus nos perdoou. E o nosso rosto muda. Por isso que a gente sorri. Quando você recebe a alegria, interessante que nós temos um cântico já antigo, né? A alegria vem do coração daqueles que amam a Deus, não é? Esse coro é fantástico. É fantástico, a alegria. É obviamente que o que estamos vivendo no mundo e ainda estamos, agora aumentou um pouco essa questão da pandemia, nos tirou um pouco da alegria, nos tirou um pouco da vivência em comum que nós temos, do toque, do abraço, da conversa. Mas isso, de certa maneira, faz parte para o nosso crescimento espiritual e, sobretudo, desse fruto que se estende por várias áreas nossas. E, por fim, no final da música, ele diz assim, Valdo já citou isso na lição passada, tudo coopera para o meu bem. E a gente fica se questionando, mas eu estou passando por uma situação tão difícil, mas está cooperando? Quer dizer, você tem que pensar que está cooperando, porque é maturidade cristã, maturidade relacional, maturidade social, maturidade financeira e uma série de coisas. Então, o final é exatamente esse. Tudo coopera para o meu bem, para o crescimento da minha comunidade, para o meu relacionamento do fruto do Espírito com a minha comunidade, com o outro, ou com os outros, com aqueles que estão ao meu redor. E já indo para o final, quero lembrar dessa questão do fruto do Espírito, de que nós não estamos isentos de qualquer coisa humana. Nós vemos ali a forma como Jesus entrou no templo e foi derrubando tudo aquilo ali, porque não queria que a sua casa fosse casa de comércio. Eu entendo ali, no meu entendimento, se eu estiver errado, o pastor e outras pessoas podem me corrigir. Ele não chegou a dizer, gente, vamos tirar daqui, vocês não podem fazer isso não, gente. Olha, vamos negociar aqui? Não. Ali teve um sentimento muito forte, não é? Talvez, não sei, de alteração, de ódio, de raiva, não sei, mas teve. A outra coisa é as agonias que Elias passou, que Noemi passou, que Moisés passaram. Então, essas pessoas foram todas humanas e passaram, guardadas as suas atualidades históricas, e pelos mesmos problemas que nós passamos. Nós estamos só a mudança temporal, mas nós passamos por isso também, todos os dias, não é? As depressões, as ansiedades, as preocupações, as alegrias, né? Porque também a gente não pode falar só depressão, não. Tem coisas alegres, tem coisas boas, não é? Acontecendo. É que os nossos olhos e a própria cultura da mídia nos trazem, e a gente se rende a ela de só comentar coisas que nos desagradam e que estão muito relacionadas com as obras da carne e poucas com o fruto do Espírito. Então, eu acho que, só para finalizarmos aqui, esse fruto do Espírito que nós estudamos na complementação que o Valdo começou lá e até agora, deve nos fortalecer diariamente. Por exemplo, no amor. Em João 1,
João 1, capítulo 1, versículo 4, capítulo 4, versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Sobre a alegria. Os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a ti, pois tu me redimiste. Salmo 71, versículo 23. Paz. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. João 14, 27. Quando você confia em Deus, você aprende a largar o medo e encontra verdadeira tranquilidade. Eu gosto muito de um pastor cantor chamado Jesus, no caso aqui é mexicano, né? Jesus Andrea Romero. Ele tem uma letra que o PG, daquela banda, esqueci o nome da banda agora, ele cantou, que chama Paz na Tormenta. O nome da música é exatamente isso, Paz na Tormenta. E essa música ela é muito profunda, porque ela trata a sua letra de que quando nós estamos mesmo na tormenta, ali onde nós vamos encontrar a paz, a tranquilidade, no sentido de se acalmar, não é? Eu gosto muito da letra dessa música. Sobre a questão da paciência. A paciência vem quando você entende que Deus sabe o tempo certo para tudo. Ele promete lhe ajudar, basta crer e esperar. Romanos 12, 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Essa questão é fundamental, não é? A gente quer esperar, mas a gente ora muito, muito pouco. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui em Piracicaba, já faz um tempinho, né? Meu filho mais novo já está com 30 e poucos anos, já casou, tenho 2 netos, então já faz um tempinho. Nós frequentamos a Igreja Presbiteriana Independente. Foi muito bom, passamos 4 anos lá. E o pastor dizia, vão, culto de oração, vocês vão vir, vão. A gente, eu e a Nath. Eu falei, pastor, toda vez que me deu culto de oração, tem eu, o senhor e mais Noemi e tal. Falou, Edson, orar é uma questão difícil, não é fácil, principalmente coletivamente. Não pense que na escola dominical vem 10, 15, no culto de oração vem 30, nunca vai vir. Deveria, né? Deveríamos quando vamos orar na igreja coletivamente, irmos todos, porque todos hoje, ontem, hoje e sempre, estamos passando pelos mesmos problemas, uns mais e outros menos. E a comunhão, e esse fruto do Espírito leva à comunhão. Marilena, vai em paz. Vai em paz e um abraço para o Pedro. Vou só fazer um parêntese aqui. Deus abençoe. E ao término aqui, o pastor pode orar pelo pai do Pedro. A Marilena já vem nessa caminhada aí. Amém. Então, é na tribulação que a gente vai encontrar essa paz. Sobre a questão, sobre a amabilidade. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. 2 Timóteo 2, 24. Deus muda seu relacionamento com outras pessoas, ajudando você a ser menos insensível e mais amável. Menos insensível e mais amável. Sobre a bondade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo. Efésios 4 e 32. É bom fazer o bem. Quando você entende todo o bem que Deus fez por você, você vai querer fazer coisas boas para outras pessoas. Eu duvido que um de nós aqui, ou alguém que crê em Deus, que acredita, que ama, não vai fazer o bem a outra pessoa. Não vai falar coisas que edifiquem a pessoa. Claro que vai. Claro que vai. Sobre a fidelidade. Meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Salmo 101, versículo 6. Fidelidade é ser uma pessoa de confiança, que não volta atrás com sua palavra. Deus lhe ajuda a ser fiel a ele e aos outros. Quando a gente tem uma amizade fiel, fidedigna, a gente tem o maior prazer de ligar para ela e conversar, não é? Isso é fruto do Espírito. Mansidão. Tomem sobre vocês o meu jugo
e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Mateus 11:29. Jesus era manso, tratando as pessoas com amor. Ele não procura se vingar, nem respondia com maldade a quem o tratava mal. Essa é algo que a gente sempre faz, de uma forma ou de outra. Eu não vou dizer que foi uma maldade muito grande, mas o pastor acabou de testificar isso na experiência que ele teve aí com o líder da igreja aí, não é? Então, são essas pequenas coisas, ou, se a gente pode considerar grandes coisas, que vêm interferindo na nossa convivência com o nosso irmão e com a nossa irmã na comunidade cristã. E, por último, o domínio próprio. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Provérbios 29:11. Todos esses frutos do Espírito nos levam a uma profunda comunhão e reflexão com Deus e sobre o nosso dia a dia na comunidade e na convivência com o outro, seja lá de que forma for. E o outro não precisa ser aquele da Igreja Metodista Betânia. Pode ser aquele do Instituto Federal, da escola pública onde eu estou, do Colégio Piracicabano, lá do Colégio Adventista. O outro está à nossa frente. Não importa se ele é o que ele é. O que importa é o testemunho que eu dou sobre esse fruto do Espírito que habita em nós. Nós, lá, logo no começo de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, foi uma das primeiras aberturas de versículo que o Valdo falou, é importantíssimo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecer, pois, firmes e não vos submeteis de novo a julgo de escravidão. Nós somos e devemos ser livres, não podemos estar julgados ou subjugados a nenhuma obra da carne, ou a nenhuma das obras, no plural, né, da carne, mas, sobretudo, se submetendo ao fruto do Espírito, que é o mais importante para o crescimento da nossa vida cristã. Então, nós terminamos aí a nossa lição de hoje, e agradeço aí a Valdo, pastor, pela oportunidade, pela ajuda técnica do pastor aí, né? E a oportunidade, eu espero que a lição, em primeiro lugar, seja para a minha vida, né? Para a minha vida. Quando a gente está estudando algo, ela deve ser interiorizada em primeiro para mim, para que depois eu possa passar para o outro. Ainda que muitas vezes a gente passe para o outro, se não de forma errada, mas não na íntegra, porque nós somos ainda homens carnais, mas estamos procurando a santificação a cada dia, a cada momento. Obrigado, Edson, pela aula. Muito bom a gente continuar falando, né, do fruto do Espírito. Foram lições valiosas aqui para o nosso dia. A palavra de Deus sempre nos orienta, nos direciona. Muito obrigado mesmo, Edson, por estar conosco ministrando essa aula. Foi muito bom. Vamos orar e agradecer a Deus, e depois a gente faz a nossa foto encerrando aqui também. Valdo, tem alguma palavra, algum agradecimento? Vamos orar então, e nós... Agradecer ao Edson por ter aceitado o convite. Senhor Deus, nós te bendizemos por essa manhã, pela tua graça, amor, presença, vida, por essa aula, Deus, que foi ministrada, pela tua palavra que fala aos nossos corações. Pedimos, Deus, que o Senhor continue a nos ensinar, a nos direcionar, ó Pai, que a tua palavra possa entrar no nosso coração e encontrar uma terra fértil para que cresça e produza muitos frutos para a tua glória e para o teu louvor. Ensina-nos, Deus, a olhar ao nosso redor, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa cidade. E, Deus, vivemos conforme o Senhor deseja, Deus, conforme o Senhor sonha para nós. Pedimos, Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, direção e conduza as nossas vidas. E também, ó Pai, ao encerrarmos essa aula, pedimos a tua bênção sobre o nosso domingo, sobre a nossa família, o nosso dia, o nosso culto logo mais à noite. Que a tua bênção, que a tua paz permaneçam sobre nós, que juntos continuemos a crescer mais e mais a cada dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.